E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso guia literário de hoje. A gente vai embarcar agora numa jornada rumo às profundezas de uma das distopias mais fascinantes e aclamadas dos últimos tempos, a trilogia Silo, do Hugh Howey. Para quem não sabe, isso começou como um e-book autopublicado lá em 2011 e o negócio meio que espalhou como fogo, virando um sucesso de vendas global e até série de TV. A ideia aqui é servir como um guia mesmo, um mapa para quem é novo nesse universo e está prestes a encarar essa aventura sombria e super cativante. Então, bora mergulhar de cabeça e desvendar o que tem escondido debaixo da terra. Mas olha só, antes da gente descer, é fundamental alinhar a rota, né? A ordem definitiva para ler e aproveitar ao máximo essa história é a própria ordem de publicação. A gente começa com o Silo, o primeiro livro, depois vai para a Ordem, que na verdade é uma préquela, um livro que conta o que aconteceu antes, super essencial, e a gente fecha tudo com o Legado, que é a grande conclusão da saga. Seguir esse roteiro garante que os mistérios vão se desenrolando bem no ritmo que o autor planejou. É a melhor forma de ter aquela experiência imersiva de verdade. E o que a gente vai ver por aqui hoje? Basicamente, vamos passar pela anatomia do próprio Silo, dar uma olhada no primeiro livro, depois no segundo, que é o Ordem, seguir para o terceiro, o Legado, e no finalzinho a gente ainda vai discutir a filosofia e a natureza humana que permeiam toda a obra. Então, começando com a anatomia do Silo, a verdadeira arquitetura do confinamento, olha só esse número, 144. Essa é a profundidade, em andares, do Silo. Para a gente ter uma ideia real da escala absurda dessa estrutura, imagina uns 1.755 metros de altura. Sabe o que é isso? É tipo pegar 4 edifícios Empire State e empilhar um em cima do outro. E o grande detalhe, a cereja do bolo, não tem elevador. Se alguém quiser ir para qualquer lugar, vai ter que encarar lances e mais lances de escada. Isso com certeza resolve o problema do sedentarismo, mas o mais importante, acaba impondo um sistema de classe geográfico que é simplesmente exaustivo e brutal. E essa arquitetura cria na prática um sistema de castas super rígido. Lá no topo, respirando um ar melhor e ditando as regras do Silo, a gente tem o pessoal da tecnologia da informação, a famosa TI, e o setor judicial. Já lá no fundão, nas chamadas profundezas, é onde vive a classe trabalhadora da mecânica. Eles fazem todo aquele trabalho pesado, braçal mesmo, de manter o gerador funcionando, para não deixar todo mundo morrer no escuro. Dá para imaginar que essa distância física enorme entre os engravatados no topo e os operários lá embaixo é um prato cheio para ressentimento e muita intriga, né? Só que como é que se mantém um controle num lugar tão claustrofóbico e cheio de desigualdade? Basicamente, usando duas ferramentas bem sombrias. A primeira é o Pacto. É um manual totalmente autoritário que controla literalmente tudo, desde quem tem permissão para ter filhos até as palavras que as pessoas podem ou não podem dizer. A segunda, bom, é a limpeza. É a punição máxima. Quem quebra as regras é expulso para a superfície tóxica com uma única missão: limpar as lentes das câmeras que mostram o mundo lá fora. E o resultado é sempre o mesmo. A pessoa morre envenenada minutos depois. O medo dessa punição bizarra e ritualística é justamente o que mantém a ilusão de que as coisas estão em ordem. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, abordando o primeiro livro da série, Silo, e essa ilusão de ordem. Quando a gente abre o livro, somos jogados bem no meio dessa panela de pressão. E a história toda gira em torno de duas forças que batem de frente o tempo todo. De um lado, a Juliette Nichols. Ela é uma mecânica das profundezas, super independente, que acaba virando a nova xerife. A Juliette é aquela personagem movida por traumas antigos, incrivelmente resiliente, que não vai descansar até descobrir todas as verdades ocultas do Silo. Do outro lado do ringue, a gente tem o Bernard Holland, o calculista-chefe da TI que acaba como prefeito interino. O Bernard é o autoritarismo em pessoa. Ele se acha o grande protetor do lugar e está mais do que disposto a matar quem quer que seja para garantir que o sistema sobreviva e as mentiras continuem intactas. Tem uma frase que resume perfeitamente o coração do primeiro livro. Ela diz assim: a maior de todas as transgressões é expressar qualquer desejo de sair. É por isso que é tão proibido. Todas as revoltas começaram com esse desejo. Só a ideia de pensar em ver o que tem lá fora já é criminalizada. Por quê? Porque para quem está no poder, a esperança e a curiosidade são os maiores inimigos do controle absoluto. O que nos traz ao segundo livro, Ordem. Aqui a gente vai entender as origens do que chamamos de estado de natureza. O livro Ordem muda o jogo porque ele volta no tempo e revela muita coisa. A gente descobre que lá em 2049, um congressista e arquiteto chamado Donald King é recrutado para um projeto super secreto, a Operação da Ordem Mundial 50. Corta para 2052.
O mundo está sendo devastado por nanorobôs transformados em armas. Mas a surpresa é que não existe só o silo que a gente conhecia. Na verdade, construíram 50 silos idênticos para abrigar a humanidade por incríveis 500 anos. Um pouco mais para frente, em 2110, vemos o Donald acordando de um sono criogênico, agora usando o nome de Troy, para gerenciar umas crises no sistema. E em 2212, uma rebelião imensa mostra que esse plano mestre deles era super frágil. Mas a revelação que realmente explode a cabeça do leitor no livro 2 é o papel do silo número 1. Eles são os verdadeiros mestres das marionetes de toda essa história. Imagina um lugar povoado só por homens, os líderes do projeto original, que ficam alternando entre décadas congelados e turnos de 6 meses vigiando e manipulando os outros 49 silos. O nível de poder é tão aterrorizante que eles conseguem apagar a memória de um silo inteiro remotamente, ou, em casos mais extremos de rebelião, simplesmente soltar um gás venenoso e exterminar toda a população. Tudo justificado, claro, em nome de um grande desígnio para manter a espécie viva. Agora vamos para o terceiro livro, Legado, onde vemos a síntese de tudo isso e a verdadeira luta pela sobrevivência. É no Legado que as coisas realmente atingem o ápice. A Juliette, agora com o controle do silo 18, resolve fazer o impensável. Escavar um túnel absurdamente perigoso até o silo 17, que estava em ruínas. Obviamente, o silo 1 percebe a rebelião e manda exterminar o silo 18 inteiro. Só que o Donald Keene, lá no silo 1, já não aguenta mais o peso da culpa. No ato de sacrifício final, ele acaba destruindo o silo 1, basicamente cortando os fios dos mestres das marionetes para libertar o resto da galera. E o que eles encontram lá fora? Os sobreviventes liderados pela Juliette finalmente chegam à superfície e descobrem que a nuvem tóxica era, na verdade, uma redoma artificial sustentada pelas próprias máquinas. Passando por esse véu envenenado, eles acham um mundo curado, com ar puro e um bunker chamado Semente, cheio de recursos para recomeçar a civilização. E para amarrar tudo isso, vamos analisar a filosofia e a natureza humana por trás da obra. Porque, no fundo, a trilogia inteira é um grande debate sobre a filosofia do Thomas Hobbes, mais especificamente sobre o livro Leviatã. De um lado, a gente tem o que ele chama de estado de natureza, que é aquela liberdade total, mas sem regra nenhuma. E o resultado disso? Caos absoluto, guerra de todos contra todos. A gente vê isso acontecer de forma brutal na história do silo 17. Já do outro lado, temos o contrato social. É quando as pessoas abrem mão da própria liberdade em troca de proteção e sobrevivência. É exatamente o que o pacto faz, encarnado ali pelo totalitarismo do Bernard no silo 18. O problema é que, nesses livros, qualquer um dos extremos acaba levando a muita desgraça e sofrimento. Tem até um trabalho acadêmico muito interessante da Mina Lindell sobre isso. Ela aponta que o papel existencial e narrativo da Juliette, na história, não é só de rebelião. Ela funciona como uma ponte. A grande sacada da obra é mostrar que a Juliette consegue alterar aquelas leis draconianas para garantir a sobrevivência de todos, mas fazendo isso de um jeito que resgata a liberdade e a igualdade humana. Ela meio que prova pra gente que a humanidade pode ter estrutura e ordem, sem precisar ser aquele monstro cruel e absolutista que o selo 1 era. O que nos deixa com um pensamento bem incômodo para refletir no final. A trilogia Silo basicamente lança a derradeira questão distópica. Se, para salvar a humanidade, a gente precisa abrir mão da nossa liberdade absoluta, do nosso livre-arbítrio e da própria verdade, será que essa sociedade realmente vale a pena ser salva? A genialidade do Hugh Howard está justamente em fazer a gente querer devorar essas páginas para tentar achar a resposta por conta própria. Espero muito que essa análise tenha dado uma boa iluminada nesse universo todo para quem está querendo começar essa leitura. Valeu demais por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.